Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder saber como que a gente pode se preparar melhor para a UERJ 2025 do Exame de Qualificação 2, para a gente poder também responder algumas perguntas sobre Quincas Borba, eu vou falar aqui sobre algumas perguntas possíveis a respeito de interpretação de texto que vão cair na parte de linguagens da UERJ 2025 do Exame de Qualificação 2. Eu quero que você entenda é que é meio difícil a gente conseguir realmente falar só de interpretação de texto. A parte de linguagens que a gente tem na UERJ tem sim um exame que a gente vai ter de analisar uma obra que você leu anteriormente e a partir daí são feitos grandes 3 tipos de perguntas, que são as partes gramaticais, o que a gente vai ter de conceitos de literatura e uma interpretação do texto. Pode ser que vai aparecer um trecho do texto ou se não algumas frases soltas para você poder avaliar e a partir daí que a gente pode fazer essa interpretação do texto. Pode ser que nessa parte de interpretação de texto você precisa apenas ler o texto que está na sua frente e você não precisa de conhecimento prévio para você poder responder essas perguntas. Mas aqui eu sempre vou aconselhar que você faça sim a leitura da obra. Mas vamos então para esses tipos de perguntas que podem cair a respeito de Quincas Borba. O primeiro deles, que é inevitável, é o uso de ironia. A gente precisa entender que ironia e sarcasmo é quando a gente tem um tipo de frase que ela é dita que o contexto não ajuda muito. A gente vai precisar analisar isso durante Quincas Borba porque a gente tem esses elementos sendo utilizados que muitos alunos ficam falando: ah, mas eu não percebi a ironia ou o sarcasmo. Então, o que vai acontecer é que esse tipo de ironia e esse tipo de sarcasmo, ele é utilizado porque uma frase é dita, porque algo é dito pelo contexto. Se você for perceber, muitas das vezes o que acontece com o Rubião e o que acontece ao longo da obra é porque, dada a situação que está acontecendo, aquele tipo de frase, ela soa estranha. Então toda a obra vai tratar sobre essa coisa de como é normal ser estranho e como é estranho ser normal. Então analise essa parte de ironia, pensando, será que aquele contexto, ele falando esse tipo de frase, é normal? Como, por exemplo, o Rubião tem uma cena que ele tá perdendo muito dinheiro, inclusive até mesmo o Palha tá muito preocupado com toda essa perda de dinheiro, e ele paga a parte dele do que eles tinham do negócio. E o Rubião, ele recusa, e aí ele falou, não, eu tenho que devolver esse dinheiro. Ele falou assim, não, você fica com esse dinheiro e você vê quanto mais dinheiro ainda você vai ter com o seu negócio. Isso não é um tipo de comentário que seria feito. O Palha aceita, ele dá risada, mas perceba que esse contexto do que é dito pelo Rubião não encaixa muito bem, é meio estranho o jeito que ele fala. Então essas estranhices, essas bizarrices do que se fala com o contexto que está, é uma coisa para você ligar a sua chave sobre ironia. Um outro tipo de pergunta que vai um pouco em figuras de linguagens é o que a gente fala do significado e relação de metáforas e comparações. A gente vai ter que o Machado de Assis, ele não vai tanto fazer tantas comparações que seriam difíceis de interpretar, mas é preciso a gente perceber que quando se usa essas comparações, essas metáforas, qual que é o sentido que está querendo se fazer? É para você poder ofender? É para poder elogiar? Porque perceba que o Machado de Assis, ele trabalha muito com essas relações de semelhança, não só para poder falar de beleza, mas também para poder falar de coisas estranhas. A Sofia, ao longo de toda a obra, mesmo que ela seja uma mulher que ela é cobiçada por muitas pessoas, ele muitas das vezes fala e também destaca como a sobrancelha dela é grande. Inclusive essa é uma das minhas birras que eu tenho quando se fala do filme do Quincas Borba, que a atriz principal não tem a sobrancelha grossa. Então isso é uma coisa que eu acho até meio estranho. Eu acho que isso talvez seja o segundo que mais incomoda, porque o mais que me incomoda é a cor do cachorro que aparece na obra, que não é um cachorro preto, que é um cachorro de outra cor. Então a gente vai ter que, a gente precisa ver essas metáforas, essas comparações. Quando vai se utilizando essas figuras de linguagem, tudo bem, a gente pode ter perguntas que analisem qual que é o tipo de figura de linguagem que está sendo utilizado, se é metáfora, se é eufemismo, se é zeugma, se é hipérbole, se é hipérbole, mas eu acho que são perguntas que você talvez, provavelmente, já saberia que cairiam de qualquer jeito. Mas interpretar o que está sendo colocado como metáfora, o que está sendo colocado como comparação, isso eu acho importante, o significado, por que está sendo feito aquele uso. Por último, outro tipo de pergunta que pode cair com uma certa probabilidade quando a gente vai falar de interpretar um trecho que vai aparecer é analisar o contexto com o que está acontecendo com as ações. A gente vai ter talvez um dos grandes contrastes dessa coisa de o que acontece e inclusive o contexto de quando acontece, quando a gente vai falar do Rubião falando com a Sofia e inclusive do que a gente vai ter depois com outra personagem que vai ser o Carlos Maria,
cantando a Sofia. Os dois vão necessariamente cantar ela na cara dura. Só que a gente tem um jeito diferente dos dois fazer. Enquanto o Rubião ele parece meio que um predador e a Sofia não gosta, o Carlos Maria faz com uma certa naturalidade que deixa ela ficando pensando nele por muito tempo. Então perceba que as duas ações elas são parecidas, mas o contexto e a reação são diferentes. E por que elas são diferentes? Porque a gente tem tanto a parte da intenção, de como que é feito, inclusive de que os detalhes contam muito nessa parte de quando a gente tem uma ação. O contexto ele também é importante. Então perceber que essas coisas que a gente tem na narração do Machado de Assis fazem com que os detalhes sejam muito diferentes. A história do Machado de Assis em muitas obras não é muito difícil. É um cara que conhece uma mulher, ele fica maluco e aí ele acaba meio que falecendo. Isso aí é Ressurreição, Dom Casmurro, Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Cartomante. Então tem muitas obras que são basicamente esse tipo de narrativa. Então analisar quais ações estão acontecendo, inclusive qual que é o contexto de cada uma dessas ações acontecendo e por que elas são tão diferentes. As diferenças são os detalhes, mas o contexto que cada uma acontece faz muita diferença. Então analise essa parte de a gente ver o contexto, de como que tem esse reflexo, o que vai acontecer com as personagens, elas vão evoluir, elas vão de-evoluir, elas vão ficar com vergonha, e por que elas ficam com vergonha? Mas elas ficam felizes? Por que elas ficam felizes? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui 3 possíveis perguntas que a gente pode ter de parte de interpretação de texto a respeito da UERJ. Lógico que aqui eu falei pra você também que pode ser que caiam outras perguntas, como assim eu falei pra você, de classificação de figuras de linguagem, do que a gente vai ter especificamente de contexto histórico, mas eu quero que você perceba que existem outras perguntas que eu não queria fazer um vídeo que tenha 10 perguntas possíveis e 7 são perguntas que você muito provavelmente já estava sabendo que vai acontecer. Eu queria adicionar mais para você poder ter outras perspectivas analisando a obra Quincas Borba. Inclusive, se tem alguma dúvida, alguma coisa que você não entendeu a respeito da obra ou da UERJ, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E assim como eu falei para você, na UERJ existem 2 outros tipos de perguntas que vão cair, que são a parte gramatical e a parte de literatura. Tem aqui o que eu falo da parte de literatura e aqui o que eu falo da parte de gramática, que são perguntas que podem cair sobre a obra Quincas Borba. Mas se na verdade você está querendo ver alguns exercícios para poder resolver e ver como que é o esquema de enunciado e para poder responder as perguntas da UERJ, tem essa playlist com eu resolvendo o exercício de exame de qualificação 1, 2 e também dos anos que a gente vai ter de 2024, 2025, 2023, para você se preparar bem. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!